Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas de estatística experimental, né, de forma prática. A aula de hoje vai ser o último delineamento que falta a gente falar, que é o delineamento em quadrado latino. Vamos embora lá para a nossa aula? Bom, então o exemplo que a gente traz hoje, que é um exemplo DQE, do delineamento em quadrado latino, ele foi extraído, né, adaptado da apostila de estatística experimental da UFV. E esse exemplo, ele fala o seguinte, que o objetivo de um experimento foi estudar o efeito da época de castração no desenvolvimento e produção de suínos. Então, para tanto, ele dispunha, né, de 5 matrizes da mesma raça que foram submetidas à mesma alimentação e manejo durante o período de gestação. Os tratamentos foram, então ele usou 5 tratamentos. Foi castração aos 56 dias, castração aos 7 dias de idade, castração aos 36 dias, os indivíduos inteiros e a castração aos 21 dias de idade, né? Foi utilizado então o delineamento em quadrado latino, buscando controlar duas variações. Quais foram elas? A primeira era entre leitegadas, ou seja, o que é leitegada? Né? São os animais de uma mesma porca, os filhos de uma mesma fêmea matriz. Né? E a variação no peso inicial de leitões, ou seja, como o peso às vezes inicial pode variar, ele dividiu isso em escalas, por exemplo, né? Então, sendo a parcela experimental constituída, né, cada parcela experimental foi constituída por um leitão. Aí os ganhos de peso em quilo após o período experimental, que nesse caso foram de 28 semanas, estão apresentados no quadro abaixo. Dessa vez, ele pede para considerar o alfa 1%, né? Pede-se análise de variância. E ele quer saber a diferença entre os tratamentos. Ora, vocês podem ver aqui, observar o seguinte, que não é de vontade do pesquisador ele comparar as leitegadas de uma fêmea. Tampouco comparar os leitões, né, em faixas de peso. O que ele quer comparar é o efeito da castração, né, no ganho de peso do animal. Quer saber qual dessas castrações vai me indicar o maior ganho de peso. E aí, ele então dispôs aqui, né, o seu experimento com as leitegadas, ou seja, eram 5 fêmeas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui são os filhos, né? São 5 filhos de uma mesma fêmea. Na primeira linha, na segunda linha, os 5 filhos da segunda fêmea, assim foi. E a faixa de peso inicial, ou seja, esses indivíduos possuíam pesos diferentes, então ele separou em faixas de peso, em categorias de peso, e aí dispôs cada um deles aqui também em 5 faixas de peso. E o tratamento, que foram os tratamentos A, B, C, D e E. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte, observe que em cada coluna, né, as letras elas não se repetem. Então, cada uma das colunas que eu observar aqui, ó, não há repetição das letras, tá vendo? Na linha isso também acontece. Então, na linha, se a gente observar, também as letras não repetem na linha. Essa é uma das grandes, vamos falar assim, de uma grande importância no delineamento em quadrado latino. O delineamento em quadrado latino a gente chama de engessado. Ele exige que o número de linhas, que é como se fosse um bloco, né? O número de colunas, que é como se fosse o outro bloco, e o número de tratamentos tem o mesmo número, ou seja, sejam iguais. O grau de liberdade para esses 3 fontes tem que ser a mesma. Então, se eu estou usando 5 tratamentos, eu tenho que usar 5 linhas e 5 colunas. Por isso que a gente chama ele de engessado. Ele tem que ser feito dessa forma, dessa maneira. Ok? Ele é um pouco diferente, lógico, do DIC. O DIC é muito mais simples. O DIC é aquele delineamento inteiramente casualizado, onde eu tenho apenas como fonte de variação, tratamento e resíduo, né? Então, o DIC, nesse caso, ele exige que as unidades experimentais sejam homogêneas. O DBC, que é o delineamento em blocos casualizados, ele já não exige que as unidades experimentais sejam homogêneas, mas ele só tem uma fonte de variação a mais, que é o de blocos. Nesse caso, DQL, nós vamos ter 2 fontes de variação. Então, agora,
né, a nossa nova ela vai ganhar mais um componente. Ou seja, além de tratamento e resíduo, nós vamos ter o efeito de linha, que é o efeito de um dos blocos, o efeito de coluna, que é o efeito de outro bloco. Bom, então aqui, como a gente está acostumado, eu coloco, né, essa figura nesse quadro com o resumo do experimento. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é o lançamento de hipótese. O lançamento de hipótese ele não muda para o DQL. Então, o lançamento de hipótese continua sendo que as médias, né, elas vão ser iguais, ou seja, que a média do tratamento A é igual ao do tratamento B, que é igual ao do tratamento C, e que a média do tratamento D também seja igual ao do tratamento E, ou seja, todas as médias são iguais, não há diferença entre elas, ou não, né? Pelo menos uma das médias é diferente das demais. Então, a hipótese é a mesma. Em seguida, a gente precisa de fazer o quadro da nova. O quadro da nova, do DQL, se a gente me lembrar antes, desculpa, do DIC, né? O DIC antes ele só tinha tratamento e resíduo, aí ele passa, né, para o DBC para ter, né, tratamento, blocos e resíduo. O do DQL, ele vai ter lá tratamento, linha, coluna e o resíduo, tá certo? Então, ele aumenta mais uma linha aqui nesse caso, tá? Bom, como grau de liberdade, também não muda muito, a ideia é a mesma. Para o grau de liberdade total, por exemplo, se a gente contar aqui, ó, eu tenho 5 linhas e 5 colunas, 5 vezes 5 vai dar 25, então eu tenho 25 unidades experimentais. Então, se a gente contar aqui, ó, né, do 93 até o 80,2, a gente vai contar, né, 25 unidades experimentais. Menos 1 grau de liberdade do resíduo, então vai ficar quanto? Desculpa, do resíduo não, né? Menos 1 grau de liberdade, fica 24. Tratamento a mesma coisa, eu tenho 5 tratamentos. Então, se eu tenho 5 tratamentos, que é o A, B, C, D e E, menos 1 vai ficar 4. Linhas, eu tenho 5 linhas, se eu contar aqui eu vou ter 5 linhas, menos 1 também vai ficar 4. E a mesma coisa vai acontecer com colunas, se eu tenho 5 colunas, né, menos 1 vai ficar 4. Então, isso aqui é uma característica importante do DQL. Note que o número do grau de liberdade de tratamento, de linha e de coluna é a mesma. Tá certo? É uma característica importante do DQL, sempre vai ter que ser a mesma. Tá? Além disso, o resíduo ele vai sair por diferença desses três aqui. Então, 24 menos 4 menos 4 menos 4, ou seja, 24 menos 12, que vai dar um total de 12 também. Então, a partir daí, a gente já tem os graus de liberdade, e aí a gente passa para os cálculos das somas de quadrado. Então, nós vamos ter que fazer agora a soma de quadrado total, né? Vamos ter que fazer a soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de linhas, soma de quadrado de colunas e a soma de quadrado de resíduo. A ideia é a mesma do DIC e do DBC, não muda nada. Então, para a soma de quadrado total, é a mesma fórmula que a gente já viu, né? Eu vou pegar cada um desses valores que estão aqui, elevar ele ao quadrado, né, até o último valor, note lá, isso aqui é a mesma coisa, né? E vou subtrair da soma de todos esses camaradas aqui. Então, cada um desses indivíduos aqui, se eu somar ele, eu sei que vai dar esse valor aqui, ó, 2.656,2. Então, se eu somar todos eles, eu vou levar ao quadrado e depois dividir por 25, que é o número de unidades experimentais que a gente tem. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, essa primeira porção dá esse valor, 285.214,42, menos aquilo que eu havia falado lá. Ó. Se eu somar todos aqueles indivíduos lá, vai dar 2.656,2, que ao levar ao quadrado e dividir por 25, né, a gente vai ter lá como final, lá no soma de quadrado total, né, subtraindo tudo, 2.998,48. Esse é o valor meu de soma de quadrado total. Então, é o valor que a gente vai colocar aqui bem embaixo. Bom, a mesma ideia a gente vai seguir para o soma de quadrado de tratamento. No soma de quadrado de tratamento, nós vamos pegar os totais de cada tratamento. Só que note, esses totais que eu tenho aqui, ó, são os totais de quem? Das colunas. Esses totais que eu tenho do lado de cá são os totais de linhas.
Então, onde estão os totais de tratamentos? Ora, para eu obter os totais de tratamento, eu vou ter que pegar aqui, ó, tratamento A, 93, somar com esse outro aqui, que é o A, 94,9, aí somar com esse aqui, que é 77,9, e vou fazendo isso para cada um deles, tá vendo? Então, se eu somar todo mundo do A, vai dar esse valor, 443,6. Eu vou fazer a mesma coisa com o B, então eu vou somar aqui, ó, 102,1, 114,1, 108,9, 100,2, 110,4. Aí eu vou ter o tratamento, eu vou ter o total do tratamento B. A mesma coisa para o C, para o D e para o E. Feito isso, agora sim eu tenho os valores dos totais de tratamento. Não são esses, volto a dizer, esses aqui, ó, são os totais de tratamento das colunas e esse aqui são os totais de tratamento das linhas. A partir daí, o que eu vou fazer? Pegar cada um desses totais, elevar ao quadrado e dividir pelo número de indivíduos que eu tive que utilizar para ter esse total de valor. Então, veja bem, olha, para eu receber 443,6 aqui, eu tive que somar 5 valores, por isso que eu vou dividir aqui por 5, tá certo? Feito isso, pessoal, o que a gente vai achar? Nós vamos achar que o som de quadrado de tratamento é 2020,05. Note que os valores estão dando muito grande, foi até proposital, eu falei que eu ia colocar um exemplo assim, porque teve um aluno que reclamou que eu estava só fazendo os exercícios mais fáceis. Então, agora eu estou fazendo os exercícios um pouco mais difíceis, tá vendo? E para mostrar para vocês também que na análise de variância, esse número aqui ele é um número real, pode ser um número qualquer, tá? Então, não se assuste se ele der um número grande, se ele der um número muito pequeno, não existe margem de tolerância para esses números, ok? Bom, achado soma de quadrado de tratamento, agora a gente vai achar quem? Soma de quadrado de linha. Para achar o somo de quadrado de linha, a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez para tratamento. Eu vou pegar, então, os totais das linhas. Ora, os totais das linhas são esses camaradas que estão aqui, né? Eu nem vou ficar preocupando muito com a fórmula, porque eu sei que a maioria de vocês não gostam muito de fórmula. Então, se a gente pegar aqui, ó, 545,9 elevar ao quadrado, 525,6 elevar ao quadrado e fazer isso para cada um desses totais de linhas aqui, e vou dividir por 5, lógico, por que por 5? Porque eu precisei de somar 5 médias aqui, por exemplo, para achar 545,9. Então, eu vou ter que dividir por 5, tá certo? Menos aquele número que a gente já conhece, que é chamado de correção, que é a mesma coisa de pegar 2.656,2, elevar ao quadrado e dividir por 25, que é o número de unidades experimentais. Ora, feito isso tudo, a gente acha o valor de 257,82, que é o valor da nossa linha. E o próximo que a gente vai proceder é achar a soma de quadrado de colunas, da mesma forma que a gente fez com linhas. Bom, para o soma de quadrado de colunas, nós vamos pegar agora totais de colunas. Então, o primeiro total de coluna é 538,7, que eu vou levar ao quadrado, e vou fazer isso até a última, que é o 532,8 ao quadrado. De novo, eu vou dividir por 5, lógico, porque eu tive que somar 5 médias para achar cada um desses valores, e diminuir da correção. Bom, feito isso, a gente vai achar o total de soma de quadrado de colunas de 48,50, que é o que a gente vai colocar lá no final. Bom, agora fica faltando só a soma de quadrado de resíduo. Para achar a soma de quadrado de resíduo, o que a gente vai fazer? Pegar o valor da soma de quadrados totais e subtrair de cada um daqueles valores que a gente achou aqui, que foi do soma de quadrado de tratamento, de linha e de coluna. Ora, então, basta pegar o valor do soma de quadrado total, diminuir tratamento, diminuir o valor do quadrado, soma de quadrado de linhas, diminuir o valor do soma de quadrado de colunas. Se a gente proceder isso aí, o que sobrar vai ser o soma de quadrado de resíduo. Nesse caso, deu 672,11. O próximo passo é achar os quadrados médios. Para achar os quadrados médios, basta eu dividir o valor de cada um da soma de quadrado pelo seu correspondente do grau de liberdade. Então, para a gente achar o quadrado médio de tratamento, eu vou dividir, soma de quadrado de tratamento pelo grau de liberdade de tratamento. Feito isso, eu vou achar aqui, 505,01.
Para a linha, a mesma coisa. Vou pegar lá o quadrado médio de linha, dividir soma de quadrado de linha pelo grau de liberdade de linha. Né? É lógico que no DQL, esses valores aqui que vão dividir vão ser sempre os mesmos. Né? Então, vai dar 64,46. E proceder exatamente igual para a coluna. Então, soma de quadrado de coluna pelo grau de liberdade de coluna, que também é 4, a gente vai achar 12,13. Para o resíduo, aí o valor muda um pouquinho, não vou dividir mais por 4. Por quê? Porque eu vou dividir 672,11 pelo grau de liberdade de resíduo, que é 12. Vai dar 56,01. Feito isso, agora a gente precisa, né, passar para o cálculo do F calculado. Para achar o F calculado, eu vou proceder igual eu sempre fiz. Sempre que eu for fazer, tanto no DIC, no DBC e também aqui no DQL, o F calculado sempre é calculado pelo quadrado médio, né, pela a divisão do quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio de resíduo. Então, eu vou dividir lá o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do resíduo, ou seja, 505,101 por 168,03, eu vou achar um valor igual a 3. Trabalhando com tantos números grandes para no final dar 3, né? Então, é assim mesmo. A nova sempre a gente trabalha com os números muito grandes aqui e no final, normalmente, ela dá um valor pequeno, mas também não é via de regra não, tá? E o F tabelado, nós vamos pegar igual a gente sempre fez também. Eu vou pegar lá o grau de liberdade de tratamento, opa, vale 4. Grau de liberdade do resíduo, vale 12. Lembrando que agora a gente vai usar isso a 1%. Aí eu tenho que ir lá na tabela de 1%. Então, a gente vai fazer isso. Ó. Nós vamos pegar 4 e 12 a 1%. Ora, essa é a tabela de 1%, né? Dos limites unilaterais de F a um nível de 1% de probabilidade. Lembra que a gente precisa pegar 4 e 12, que está por aqui. Ó. Então, vai dar esse valor, 5,41, que é o valor que a gente vai utilizar lá na nossa formulazinha. Ora, agora a gente já sabe que isso equivale a 5,41, basta comparar calculado e tabelado. Então, se a gente comparar, o meu F calculado deu 3. Meu F tabelado a 1% deu 5,41. Então, nesse caso, o meu F calculado é menor do que meu F tabelado. Quando isso acontece, a gente não rejeita a hipótese inicial. Então, a gente ainda não tinha dado um exemplo de não rejeição, então não rejeita a hipótese inicial através do teste F. Assim, a gente pode concluir que esses tratamentos eles são estatisticamente iguais. Tá certo? Ou seja, não há diferença entre aqueles tratamentos, ou seja, não há diferença entre os tipos de castração com relação ao peso, tá? Bom, e nesse caso a gente já pode até tomar uma atitude aqui, né? Se não há diferença nesse exercício, não houve diferença, então não vale a pena ficar castrando o animal. Eu posso deixar o animal inteiro, porque segundo esse exercício, ele não há diferença. Então, para que eu vou dar o trabalho de fazer o animal passar pelo estresse? Castrar o animal e não castrar, se for só pensar no peso, não há diferença, certo? Lógico que tem outras razões que a gente faz a castração, tá? Mas no caso, peso, não há diferença nesse caso, pelo exercício. Seguindo aí, a gente também precisa de calcular um F calculado e um F tabelado para a linha e para a coluna, para ver se a gente realmente, né, a gente achou uma fonte de variação que era de linha e de coluna, e se essa fonte de variação ela realmente existe, né? Bom, então nós vamos fazer o próximo passo, que vai ser esse. Então, para calcular, né, fazer os cálculos de F calculado de linha, a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai pegar o quadrado médio de linha e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Ora, se eu dividir isso aí, vai dar 0,38. E eu vou fazer a mesma coisa para a coluna. Eu vou pegar lá o quadrado médio de coluna, que é 12,13, e também dividir pelo quadrado médio do resíduo, que é 168,03. Isso dá 0,07. E vou lá na tabela, olhar o F tabelado. Mas observe aqui o seguinte, o F tabelado vai ser o mesmo do tratamento. Olha, não é 4 e 12, olha lá, não é 4 e 12, né? O grau de liberdade de tratamento com o grau de liberdade de resíduo não foi 4 e 12?
Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou pegar lá o valor do 4, que a gente já tinha feito antes, né? 4 graus de liberdade de tratamento, 12 graus de liberdade do resíduo, também vai dar o mesmo valor lá dos 5,41. Bom, então agora a gente já sabe, né, o valor do F tabelado, que foi de 5,41, né? É o mesmo para os dois, tanto para a linha quanto para a coluna. Então eu posso proceder continuar, né, a minha análise. Meu F calculado então foi 0,38 para a linha e 0,07 para a coluna, e ambos são menores do que o F tabelado, que é de 5,41. Nessa situação, o efeito de linha e de coluna, então, não é significativo ao nível de 1% de probabilidade. Então, note que, de acordo com o resultado, eu dividi, né, o pesquisador dividiu em diferentes leitegadas e em diferentes faixas de peso inicial, e isso não era necessário, não havia essa fonte de variação, né? Nessa situação, o pesquisador precisa novamente fazer o experimento, porque ele considerou uma fonte de variação que não existia. Tá? É um pouco diferente do delineamento em blocos casualizados. No blocos casualizados, quando o efeito de bloco não é significativo, o pesquisador pode voltar e fazer de novo uma nova análise de variância, desconsiderando aquele efeito de bloco, né, fazendo ele apenas em DIC, e aí já resolve o problema. Mas nessa situação, lembra que eu disse no início que o DQL ele é engessado? Ou seja, o número de linhas e o número de colunas tem que ser também igual ao número de tratamentos? Então, por esse motivo, quando acontece, né, que um efeito não é significativo, o experimento precisa ser todo refeito novamente, desconsiderando aquele efeito que foi não significativo. Nesse caso aqui, a gente vai ter que desconsiderar os dois, mas poderia ser só um deles, tá? Bom, sendo assim, ele precisa então fazer um novo experimento. E esse é o grande problema, o grande entrave do uso desse tipo de delineamento. E que torna muitas vezes ele, né, um pouco mais difícil de ser aplicado. Muitos pesquisadores não gostam muito de aplicar, né, de usar o delineamento em blocos casualizados, em quadrado latino, né, justamente por esses problemas que ele tem, né, de ter que refazer o experimento quando algum efeito não for significativo, tá? Pessoal, então a gente para por aqui. Eu agradeço demais a atenção, forte abraço e até a próxima aula.